Bom dia! O nosso tema é a usina hidrelétrica de Belo Monte, o crescimento demográfico versus o consumo. O nosso grupo é composto pelo Cantarelli Araújo, eu, Tayla Miranda e a Zeilane Brito, ministrado pela professora Kátia. Eu vou falar um pouco sobre o que é o Belo Monte. O Belo Monte é uma usina hidrelétrica brasileira do Rio, que está na bacia do Rio Xingu, né? Ela está localizada próximo ao município de Altamira, no norte do estado do Pará. Ela foi inaugurada em 2016, embora tenha várias outras datas, mas oficialmente ela foi inaugurada em 5 de maio de 2016, com um custo médio de construção de 25 bilhões. E antes que houvesse o checkmate para a construção dessa usina, houve diversas discussões e protestos contra e a favor, o que gerou bastante polêmica, né, no que se diz respeito às questões ambientais e às questões energéticas, onde de um lado tinham os habitantes tradicionais e os indígenas, os ativistas e grupos ambientalistas, que questionavam os impactos que a construção dessa usina iriam causar. E de outro lado estava o governo e outros ativistas que eram a favor, que defendiam a construção em prol do aumento da produção de energia, que iria trazer mais um desenvolvimento, né, para o país. Aqui tá algumas imagens dos protestos que fizeram em relação à construção, que eles eram contra, que estavam em defesa da Amazônia e que não queriam, né, que fosse construída essa usina. Bom dia, eu sou a discente Zeilane e continuarei a apresentação falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens da usina hidrelétrica de Belo Monte. A maior vantagem é a eletricidade, que em 2010 foram 7,5% do crescimento do produto interno e 7,8% no consumo de eletricidade. Sem energia, o país não cresce, e se o país não cresce, você tende a perder o emprego. Belo Monte, por um ponto de vista, é uma necessidade. Crescimento do PIB de 7,5%. O Brasil precisa de mais energia. E a demanda no país, segundo a Agência Internacional de Energia, deve crescer 2,2% ao ano entre 2009 e 2035, mais do que a média mundial. Uma das vantagens é o desenvolvimento social e econômico. As cidades próximas às usinas enriquecem. Foi o que aconteceu com a região de Tucuruí, também no Pará, onde desde 1984 está a primeira hidrelétrica da Amazônia. Com a hidrelétrica de Belo Monte, são criados 40 mil empregos diretos e indiretos. Alagamento é uma das desvantagens, porque o lago que ocupa as turbinas de Belo Monte ocupa uma área de 90 mil campos de futebol de bacia do Xingu, que abriga 440 espécies de aves e 259 de mamíferos. São 640 km² de extensão da área alagada, que equivale a um terço da cidade de São Paulo. Hoje, Belo Monte está com 18 turbinas paradas. Isso deve se manter até o fim de novembro ou meados de dezembro, quando o rio voltar a encher. A outra desvantagem é o desmatamento. O lago da usina recebe água drenada das regiões do rio Xingu para que haja volume suficiente no reservatório. Essa água chegará por meio de um canal com 130 metros de espessura e 20 km de extensão. Para a construção desse canal, foi removido 100 milhões de metros cúbicos de floresta, que encheria 40 mil piscinas olímpicas. Outros são os impactos sociais. A obra obrigou a realocação de 5.988 familiares. Além disso, milhares de imigrantes serão atraídos para a região e as obras de saneamento prometidas para recebê-los estão atrasadas. Pessoas terão de sair de suas casas. A cidade de Altamira esperava receber 100 mil novos moradores. A população da cidade vai dobrar e não há infraestrutura para isso.
A outra desvantagem são os índios, que a população indígena ficou ameaçada. Por exemplo, com o canal drenando água, a área do Xingu, próximo ao lago, terá sua vazão reduzida, que serão 100 km de rio, que, segundo os especialistas, dizem que pode até secar. Isso pode destruir o modo de vida indígena que habita a região e que vivem de pesca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao nosso trabalho, né, sobre crescimento demográfico versus consumo. Irei falar um pouco sobre nossa imagem do slide 5 aí, né, o que representa um pouco do impacto no crescimento demográfico e no consumo durante o feito da usina de Belo Monte. Aí, como vocês podem ver, essa imagem ela representa a consequência, né, do impacto da construção da usina de Belo Monte, né, que aí tem sido um impacto social nas cidades ao redor, como Altamira, né, e várias outras cidades. Bom, com a chegada de milhares de trabalhadores, né, para atender a chamada a mão de obra, aí no caso que vocês estão vendo, os trabalhadores, né, eles foram chamados para fazer parte da construção dessa usina. E com a chegada desses trabalhadores, aí houve um aumento de mais de 50% da população em 5 anos, né? 50% é uma média muito alta, né? O resultado disso foi um caos social, né? E teve um aumento aí de números de assassinatos, né? Superlotação de hospitais, etc. Várias outras situações, postos de saúde, e houve um caos muito grande, né? Outras questões decorrentes, né, é a mão de obra da população que habitava ao redor dessa cidade, né? Ou seja, foram desabrigados e houve inundação na cidade também ao redor, né? Ou seja, mais de 30 mil pessoas perderam, né? Perderam seus lares e também, consequência disso, não foram indenizadas, né, pela empresa, né, que fazia parte aí da construção da usina de Belo Monte. Sendo assim, né, a construção da usina envolveu aí a mão de obra direta e indireta de mais de 40 mil trabalhadores. Ou seja, muitos deles, né, foram dispensados e conforme a construção ia chegando ao fim. E a questão é, para onde que esses trabalhadores foram? A gente nunca se sabe, né? O único pensamento que a gente tem é que houve um crescimento da população aí absurdo, né? E com isso veio um alto consumo, né? Dessas pessoas aí, tá ok? E obrigado.